Vamos agora falar de um conjunto de forças muito mais comuns do que parece à primeira vista, né? Isso porque elas ocorrem tanto quando nós consideramos forças entre átomos, né, forças entre moléculas, né, desde que não haja um deslocamento muito grande a partir das posições de equilíbrio, né, surge esse tipo de força, né? Então, o que nós vamos discutir aqui são forças que resultam, na realidade, das forças interatômicas e intermoleculares, né? Quando a gente considera pequenos deslocamentos a partir da posição de equilíbrio, né? Essas forças, né, são conhecidas como forças elásticas. É claro que um material qualquer vai exibir esse tipo de comportamento elástico, né? Quando a gente exerce forças de compressão ou força de tração, né? Todo material vai exibir esse tipo de comportamento. Só que é mais difícil, no caso desse material, né, a gente demonstrar isto, né? Então, as demonstrações que nós vamos fazer fazendo uso de molas, exatamente porque as molas exibem esse comportamento dito elástico, né? Aliás, é emblemática, né, a mola, né, nesse contexto, né? Porque as molas exercem forças do tipo forças elásticas, mas elas existem em vários materiais quando submetidos a determinadas forças, né? Também elas existem no interior dos materiais, né? Como eu disse antes, átomos e moléculas, né? Então vamos agora, Cláudio, só para a gente exemplificar, então, vamos começar aqui pela questão da força ser proporcional, né, ao deslocamento. Lembrando sempre que é deslocamento a partir da posição de equilíbrio, né? Tem um ponto ali, né, que ela não exerce nenhuma força. Exatamente. Né? Então, uma deformação elástica é aquela deformação na qual, quando você exerce força, ela se deforma e quando eu solto, ela volta à posição que estava antes. Então, esse é o tipo de deformação elástica. Então, tem que ter uma deformação elástica. Tem certos espirais de caderno que não tem essa característica, né? Então, você estica, ela não volta mais. Então, é um tipo de deformação que chama de plástica. Se você né? também exagerar aqui, demais, também não vai acontecer. Exatamente. Porque o comportamento elástico é só para pequenas deformações. Exatamente, né? Exatamente. Tomando esse cuidado, se você viu que até aquela deformação soltou, ela volta à posição inicial, então deu uma deformação elástica, vale então a lei de Hooke, vale então a calibração da mola. E vale se você comprimir também, né? Também. Então existe também Isso. Né, a força de compressão e a força de tração. Né? Então, qualquer material, ele tem esse comportamento elástico, né? Então aqui você está flexionando, quando você solta, ela volta então à posição. Então, para você calibrar, para eu descobrir qual é a constante elástica da mola, ou seja, qual é a relação entre a força exercida e a distância que ele deforma. A ideia é F igual a menos Kx, não é isso? Kx, exatamente. Tá, então, essa é a ideia. Você precisa determinar a constante elástica da sua mola para você poder usar como um dinamômetro ou um medidor de força. Né? Então, para isso, basta você ter algum objeto com massa conhecida. Se você tem a massa conhecida, você sabe o peso, a força-peso. Então, nós vamos usar a força-peso como uma força conhecida. Então, é muito simples. Por exemplo, aqui eu tenho uma mola de aço. Né? Então, você pendura ela e usa um objeto com massa conhecida. Né? Então, aqui eu tenho 100 gramas, aqui vai dar 1 newton então, de força. Então, eu posso pendurá-la aqui. Deixa eu pendurar aqui nesse outro pedaço aqui. Então, pendurei, né? E uma régua para medir a deformação. Né? Então, antes de mais nada, eu vejo a partir de onde que a mola ela está fazendo força nenhuma, né? Não está fazendo força nenhuma. Então, você vai medir as distâncias a partir daqui. Daqui, exatamente. Perfeito. Então, está mais ou menos aqui na posição... A partir da posição de 4, equilíbrio, né? A exatamente, mola não exercendo força livre, nenhuma. solta. Livre. E a partir daí eu solto e vejo aqui, né, quanto que ela deformou.
né? Ela estava aqui no 4, chegou no 16, mais ou menos 12 centímetros. Tá. Então, 12 centímetros é o X, quer dizer, foi quanto que ela esticou, e F é o peso desse objeto aqui. Bom, então vamos determinar K, né? K. K, então, é igual a 1 Newton newton dividido por 0,11 metros, porque eu vou 0,12. medir o K é em isso. forças Exatamente. newtons por metro, né, metro. por exemplo. Né? Por exemplo. Então, né? deu quanto você disse? 0,12, né? 0,12 metros. Ok, né? 0,12 metros. Né? Aí você Então, pode você determinar. determina o K. O Né? K. Agora, se você tiver mais massas, seria interessante, porque você pode obter mais pontos, pode fazer um gráfico, inclusive, determinar o coeficiente É angular. interessante, até para verificar esse comportamento. Sim, né? se é linear ou não, exatamente. Então, dessa forma, você pode obter a constante elástica da mola e usar esse instrumento como medidor de forças, um dinamômetro. Agora, às vezes também a gente está querendo saber como é que a gente pode comprovar esse tipo de comportamento aqui, né? F igual a menos kx aqui, porque você, na verdade, admitiu isso, né? Sim. Para medir o K, né? Exatamente. Mas que experiência você recomendaria para ele verificar que de fato é assim? Bom, a primeira seria fazendo uma certa força, né? Ele percebe que ele precisa aplicar forças cada vez maiores, né? Exatamente. Quanto maior a força, mais ele vai esticar. Né? Então, esse comportamento tem que ser linear. Então, é o limite na qual você tem uma deformação elástica. Mas, por exemplo, se eu pegar essa régua aqui, né? E agora a gente vai esticar essa mola, aplicando força, né? E ele pode verificar facilmente, né, que a força aumenta à medida que você aumenta a distância. Sim. Essa Exatamente. seria uma forma. Uma forma. Mas tem também como medir a força em cada caso, Exatamente. não é Como você tem o X e você tem o K, você sabe o F. Quer dizer, você pode determinar a força por meio da distância que ele esticou. Ótimo, porque isso às vezes seria importante até para ele verificar esse comportamento, né? O comportamento elástico. Né? Isso. O sinal menos, né, é justamente para indicar aquilo que você apontou antes. Né? Essa força ela é tal a restaurar a posição de equilíbrio. Então esse menos aqui é essencial. Né? Muito bom.